Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Diogo estava já há horas enfornado naquela biblioteca gigantesca. Ele era professor da universidade e mestre em sociedades secretas. Depois de tanto ler, ele acabou achando o que estava procurando. Afobado, ele foi até a recepção da biblioteca, mostrou seus documentos, assinou um termo de responsabilidade e saiu animado com o livro embaixo dos braços. Assim que ele saiu da biblioteca, o funcionário que o atendeu pegou um telefone e fez uma ligação. Do outro lado, respondeu uma voz misteriosa: "Deixe ele comigo." O professor estava prestes a descobrir toda a verdade sobre uma das sociedades secretas mais importantes e intrigantes da história, a história dos Templários. Enquanto ele estava absorto nas suas leituras, anotando tudo em um quadro na sua frente, juntando os pontos e ligando as pistas, um barulho chamou a atenção. Depois outro barulho, dessa vez de um vidro quebrando. Parecia vir da sala. Com muito medo, ele andou devagar. Mexendo com essas coisas, ele pode ter atraído a raiva de muitas pessoas. Mas os seus estudos eram secretos. Ele não havia contado para ninguém sobre eles. Como essas pessoas poderiam saber? Ainda assustado, ele chegou até a sala e o que ele viu o fez gelar por completo. Um gato morto estava pendurado na sua janela e havia um bilhete no seu pescoço. Com muito nojo e com medo, Diogo pegou e leu: "Venha ao museu principal hoje à noite, mas venha sozinho." Esse final foi o que deixou o professor muito desconfiado. Então, eles já sabiam sobre os seus estudos, e isso tornava tudo muito mais intrigante, porém perigoso. Será que eles revelariam para ele tudo sobre a ordem? Será que ele seria inserido em sua sociedade secreta? Diogo certa vez leu a história de um homem que estava estudando bastante sobre uma sociedade secreta do seu país. Depois de anos de dedicação, ele acabou descobrindo toda a verdade, a sede, aonde eles se reuniam e tudo mais. Ele acabou sendo convidado para ela e se tornou um membro muito ativo e importante. No final de sua vida, arrependido de algumas coisas que ele havia feito, ele acabou contando a sua história para uma revista e foi visto pelos outros membros dessa sociedade como um traidor. Mas isso cabe em uma outra história. Sabendo que corria um sério risco de vida, ele chamou um amigo que era policial militar. O nome dele era Ademildo. Haviam feito faculdade da história juntos. Diogo seguiu a carreira de lecionar, de ser professor. Já Ademildo se tornou sargento da polícia. Estava ganhando muito bem. Melhor que qualquer professor. Tratando de se acalmar e juntar algumas anotações importantes, caso ele fosse confrontado,
Diogo contou os minutos para a hora marcada. E quando ela chegou, foi para o lugar de encontro com o seu amigo. Mas estranhamente, ele não apareceu. E ele também não retornou às ligações de Diogo, nem respondia as mensagens no celular. Que estranho, pensou Diogo. O que poderia ter acontecido? Antes que ele chegasse ao museu, e visivelmente preocupado com o amigo, algumas pessoas surgiram pelas sombras do parque e o agarraram. Eram homens encapuzados. Eles jogaram um saco no seu rosto e o carregaram para longe, enquanto tapavam sua boca para ele não gritar. Diogo tremia assustado. Será que ele seria morto assim tão fácil? Mas ele só estava estudando. Não levava perigo a ninguém. Diogo fora colocado no centro do museu. Estava com os pés e as mãos amarrados e de joelhos. Quando o saco do seu rosto foi retirado, para o seu choque, ele viu seu amigo Ademildo pendurado de cabeça para baixo. Estava vivo e com o rosto todo inchado. Ademildo virou para Diogo e gemeu baixinho. Socorro! Me ajude! Um dos homens encapuzados se aproxima de Diogo e protestava. Pedia a libertação de ambos, jurando que não contaria nada a ninguém. Sem muita cerimônia, o homem tirou uma enorme espada da Ordem de São João, uma dessas lendárias e super afiadas, e disse para Diogo: Vá, mate o seu amigo e receba a sua iniciação na nossa ordem. Era um pedido que deixaria qualquer um confuso. Diogo quis tanto que esse momento chegasse, e ele sabia que se ele não fizesse isso, ambos morreriam. Com os olhos fechados, ele executou a ordem. Durante meses, Diogo ouvia as súplicas do seu amigo no ouvido. Encapuzado, ele agora realizava as missões secretas da ordem. Era um membro muito importante e de um grau elevado. Um dia, ele poderia se arrepender de tudo aquilo e contar a sua história em um livro. Mas esse dia ainda não chegou. No meio de uma quadra de futebol do bairro, o jovem David acorda assustado. Já era madrugada e o sereno já havia encharcado seu cabelo e a sua roupa. Ele olha para os lados. Estava muito escuro e, a princípio, ele não sabia como havia parado ali. Até se lembrar que na noite anterior acordou dormindo no teto do prédio dos bombeiros e na outra noite no escorregador do parque municipal. Ele enfrentava graves problemas, mas conforme os episódios estavam se tornando cada vez mais frequentes, ele foi visitar um médico e o diagnosticou com sonambulismo. Em casa, tentando se acalmar um pouco, David tinha ligado a televisão e estava assistindo um filme sobre uma sociedade secreta que fazia rituais sangrentos e macabros. Depois que o filme acabou, ele ficou com essa sensação ruim na cabeça. O filme tinha deixado marcas. Naquele mesmo dia, pela manhã, um velho mendigo que andava sempre arrumado e de terno estava andando pelas ruas catando papelão e tentando converter as pessoas. Jesus está voltando! E junto com ele o apocalipse! Entre outras frases,
Algumas pessoas até paravam para ouvir, outras a chamavam de velho louco. O importante é que Tom tinha uma missão muito importante. Na noite anterior, enquanto dormia o sono dos justos, havia recebido uma visita encantadora. Os seres secretos que moravam no esgoto tinham lhe dado uma boa notícia. Algo estava chegando para ele, algo muito bom, e que o levaria para fora daquele lugar. O conforto que ele tanto buscava estava chegando. Bastava acreditar e continuar lutando no dia a dia. Era o relento de quem mora na rua. Imaginar que está conversando com seres imaginários, ou então, talvez eles sejam reais mesmo. Pela manhã estava animado, e após espalhar a palavra e vender alguns quilos de papelão, o que lhe garantia um almoço, ele foi para uma missão especial que ele tinha em mente. No meio dos seus pertences, ele tirou a sua roupa social e vestiu seus trapos velhos, com um gorrinho na cabeça, uma garrafa plástica com água e o seu inseparável bastão. Ele partiu. Mais tarde, de madrugada, o sonâmbulo David havia caído no sono. Inconsciente, ele levanta da cama, faz carinho na cabeça do seu gato que estava deitado no sofá da casa, pega a chave e sai para dar a sua caminhada refrescante. Andando por entre prédios e pela calçada, David segue o seu caminho. Não se sabe para onde. A única coisa que vai acontecer muito em breve é que ele vai encontrar um enorme buraco na rua, bem à sua frente, e o que pode ser muito perigoso. Horas mais cedo, Tom caminhava para perto da praia. Ali, havia uma entrada para o esgoto central da cidade. Lar dos seres mágicos e muitas coisas secretas que ficam longe dos olhares da sociedade. Se as pessoas soubessem. Ele se espreme entre as grades, se molhando um pouco com aquela água fétida e insalubre. Ele consegue entrar. A rede de esgotos é um lugar esquisito e enorme, repleto de túneis e entradas secretas. Dizem que embaixo do cemitério, em uma dessas redes, vive uma sociedade secreta de pessoas que comem carne de defunto. Tom sabia dessas histórias, mas nas suas caminhadas, nunca sequer achou um deles. Ainda bem, ele pensava. Gostava das suas carnes bem no lugar delas. Caminhando com passos firmes, ele chegou até a toca das crianças mágicas. Ele sabia muito bem o caminho. Assim que bateu na porta de papelão, ninguém atendeu. Irritado, ele forçou e entrou. Mas nenhuma criatura mágica estava lá. Tinha apenas uma carta caída. Tom a pegou e a leu. Siga as instruções à risca, que eles vão aparecer para te ajudar. E junto com a carta havia um mapa do esgoto, do ponto que ele tinha que ir. Tom olhou revoltado. Passaria horas andando até chegar lá, mas ele pensou. Horas de sofrimento, para o resto de vida no bem-estar. Passo a troca. E ainda irritado, ele tratou de se acalmar e saiu de lá assoviando. David acordou em um lugar macabro, cercado por velas e símbolos sinistros. Horrificado, ele percebe que não está sozinho. Ele tenta sair, mas percebe que está amarrado a uma maca de hospital. O lugar fedia. Figuras sombrias se aproximam, murmurando em uma língua desconhecida. Um homem encapuzado se aproxima dele e o tenta acalmar.
Você foi um presente dos céus, meu jovem. Nós os resgatamos quando você caiu no buraco, direto para o seio da nossa sociedade. Um presente que estávamos esperando. O sacrifício ao nosso Deus que vai estar presente aqui hoje para nos visitar. Seremos arrebatados. E um coro de pessoas ao redor desse líder comemorava com vivas e levantando os braços. O jovem estava gritando e implorando pela vida. Ainda mais quando viu um enorme punhal sendo tirado de cima de uma mesa. Ele se debate tentando escapar. Em vão. Ele estava bem amarrado. Ele sente o bafo quente da respiração pesada do homem, que murmura palavras desconexas. Ele derrama um pouco de cera quente na testa de David, que grita de dor. Mais cera quente por outras partes do seu corpo. A cada pingo, um grito. É quase como uma sessão de tortura. David já espera que o homem enfie o punhal ao seu peito e acabe logo com aquilo. Barulho de passos se aproximando. O homem intrigado interrompe a cerimônia. David, com muitas dores, grita por ajuda. Com o canto do olho, ele enxerga um velho mancando se aproximando. O velho estava visivelmente cansado. "O que você quer aqui, velho? Vai embora!" gritou o líder da sociedade. Mas Tom sabia que ali era o lugar do seu encontro. Eles que estavam atrapalhando. E falou isso em alto e bom som, mandando que aquelas pessoas fossem embora. O líder não gostou nada daquilo e avançou para cima de Tom. E com o seu inseparável porrete, não teve piedade em esmagar a cabeça daquele homem. Mesmo velho, ele tem as manhas da rua, aonde precisava sobreviver a cada dia. As outras pessoas ficaram assustadas com aquilo. Olhavam sem entender o que havia acontecido. David apenas percebeu que o teto estava se abrindo. Um enorme clarão estava se formando. As pessoas sabiam. O arrebatamento estava chegando. David, depois de fazer tanta força, conseguiu libertar uma mão. Em poucos segundos estava livre e saiu da maca cambaleante. As pessoas estavam alheias a ele, contemplando a visão de uma luz azulada que vinha do alto. Tom levantou os braços e lentamente ele foi subindo. O único dali que foi arrebatado. David se esgueirava para fora, mas de longe observava aquela cena linda, Tom subindo. Assim que ele alcançou o nível da rua, pôde-se perceber que era uma nave alienígena que estava abduzindo o velho morador de rua e o estava levando embora para, quem sabe, um lugar melhor. Em uma pequena cidade chamada St. Médici, escondida no meio de uma enorme área florestal, as comemorações do Dia dos Mortos eram levadas ao extremo da bizarrice. As ruas eram enfeitadas com altares coloridos, cabeças de bode ainda espirrando sangue eram colocadas em estacas a todo instante e em todas as esquinas. Cravos de defuntos e crânios, bonecos sem olhos e com asas penduradas em cima da copa das árvores. Para um visitante, aquilo era tudo muito surreal. As pessoas mais velhas da cidade falavam que eles precisavam de tudo aquilo e muito mais para que os espíritos locais fossem saciados, o que assustava Pereira, um visitante inesperado. Essas palavras assustavam bastante, muito mais. Pereira era um aventureiro. Ele tinha um blog e um canal na internet,
aonde compartilhava tudo o que mais encontrava de bizarro nos locais que visitava. Toda a cidade escondia um segredinho sujo e sórdido. A sua função era encontrá-lo. Fazia aquelas viagens pelo prazer de conhecer lugares e pelo dinheiro e a fama que a internet lhe dava. Um casamento perfeito. Os perigos que passava eram recompensados pelos únicos textos e vídeos que postava. Seu engajamento aumentava dia após dia. Seu canal já era conhecido em diversos países vizinhos. Certo dia em casa, recebeu um e-mail contando sobre a situação da pequena cidade de St. Médici. Curioso, ele pesquisou e descobriu que precisaria ir para um país vizinho. Não hesitou. Contratou um pacote de viagens, montou a sua mala e foi em busca de boas histórias e muitos vídeos para editar. Já na cidade, sussurros pelas alcovas contavam do ritual que aconteceria à meia-noite, no milharal da fazenda Cotia, um lugar considerado sagrado e lar de muitas almas que vinham conhecer quem as chamava. Quem participava era banhado de conhecimento e espiritualidade. Era uma sensação única e surreal. O blogueiro foi perguntar como ele chegava até a fazenda e como que ele poderia participar do ritual. Queria gravar tudo para postar na internet. No hotel, pesquisou se tinha algum vídeo postado do ritual e não encontrou nada. Sendo pioneiro, ganharia muitas visualizações. Já estava imaginando o tamanho que o seu canal cresceria. Ele estava bem animado. Foi orientado a conversar com um velho que não morava muito longe dali. Ele aproveitou o passeio para tirar muitas fotos e fazer vídeos. Mas quando se aproximou do templo em que o velho se encontrava, 2 homens que pareciam ser seguranças do templo o mandaram abaixar e desligar a câmera. Diziam que era proibido gravar ali. Pereira obedeceu. O velho fora breve em suas palavras. Disse o endereço da fazenda, mas também disse que eram proibidas gravações. Nenhuma foto seria permitida. Palavras que frustraram o blogueiro. Queria tanto gravar. Ele agradeceu o velho e disse que estaria no ritual dos mortos, sem a sua câmera. Mas não é o que ele estava planejando. Quem disse que ele não poderia ir e gravar? Sua câmera era a mais moderna do mundo. Gravava tão bem de dia quanto de noite. Ele poderia enfiá-la dentro da roupa e gravar escondido no meio do milharal. Ele nunca tinha estado de fato em milharal, mas já tinha visto filmes. Era bem fácil de se esconder, ainda mais estando de noite. Então, quando a lua se apresentou no céu, ele olhou no relógio, entrou na fazenda Cotia e foi até o milharal. Andou bem devagar e começou a escutar algumas vozes. Pareciam estar rezando para alguém ou alguma coisa. Segundo seu relógio, ainda faltavam muitos minutos para o ritual começar. Forçando um pouco a vista, o blogueiro viu o altar, com crânios de um animal que ele não reconheceu, diversas velas de várias cores, cumbucas que pareciam estar cheias e no centro, um enorme caldeirão de bruxa. Ele logo sacou a sua câmera e começou a filmar tudo. Tinha que tomar cuidado para não tirar uma foto. O flash chamaria a atenção e ele poderia ser pego. Do nada, vindo do outro lado, entraram diversas pessoas encapuzadas, segurando uma vela na mão, entoando um cântico sinistro e pesado. Pereira engoliu seco. Não gostou nada do que tinha visto. Atrás de todas essas pessoas surgiu o velho, o líder do ritual. Foi logo se colocando no centro da roda. Anunciou que os mortos estavam chegando
e apontou para o meio do milharal, justamente para o lugar onde Pereira estava. O blogueiro tentou correr, em vão. Mãos fortes o seguraram pelos ombros e o arrastaram até o meio do ritual. Sua câmera foi sem cerimônia jogada no meio do caldeirão. Ele tremia de medo. Achou que sua hora havia chegado. O velho então chamou os mortos. As pessoas encapuzadas caíram no chão possuídas, se contorcendo de dor. Pereira sentiu suas pernas bambearem. Sentiu uma energia muito forte tomando conta do lugar. Sentiu que estava indo no embalo dos cânticos e do ar insalubre daquele lugar. O caldeirão queimava, exalando um cheiro esquisito, porém gostoso e viciante. Pereira caiu no chão abraçando seu corpo. Ficou lá, por um bom tempo, sonhando com diversas coisas aleatórias. Quando acordou, estava em uma tenda dentro da fazenda. Mágica. O velho o fez beber um líquido viscoso com um gosto muito forte. Agradeceu ao jovem por ter feito parte do ritual com eles. Os mortos agradeceram também. Agora Pereira tinha um canal direto com as entidades. Eles o iam visitar de vez em quando. Voltou para casa, ligou a sua câmera e contou toda a experiência que tinha vivido. Seus seguidores estavam achando que ele contava uma mentira. Mas para Pereira, isso agora pouco importava. Sua experiência transcendia o real. Um espírito o acenava orgulhoso do espelho.